Fala galera, tudo certinho com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Castilho e hoje a nossa aula é sobre MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Você conhece o Movimento Retilíneo Uniforme? Não conhece? Então vem comigo para você aprender. Vamos lá! Galera, Movimento Retilíneo Uniforme é um movimento, ou seja, não está parado, retilíneo, ou seja, em linha reta, uniforme. E o que significa esse uniforme? Significa que ele está de uniforme? Não, significa que a velocidade dele é constante, ou seja, ele não tem aceleração. Então toda questão de MRU, toda vez que você fala de movimento retilíneo uniforme, significa que você não está acelerando. Se você está a 5 metros por segundo, correndo no trotezinho, você não vai nem acelerar e nem frear. Você vai manter uma velocidade constante, beleza? Show de bola! E as duas coisas que mais caem nisso aqui, galera, é a função horária do MRU, que é dada por essa equação aqui, S é igual a S0 mais VT, ou só VT, beleza? É um macetinho que a gente usa para decorar essa equação. E o que essa equação dá pra gente? Ela dá o nosso S, que é a posição final, ou seja, onde o nosso móvel para. S0 é a nossa posição inicial, ou seja, de que ponto eu começo, tranquilo? V é a minha velocidade, que é constante, não muda no movimento, ok? V é a minha velocidade, que é constante, tranquilo, no movimento. E T é o meu tempo. E muito cuidado aqui com as unidades, tranquilo? Muito cuidado com as unidades. Por que cuidado com as unidades? Porque eu posso ter uma posição final em quilômetros, uma posição inicial em metros, uma velocidade em metros por segundo e um tempo em horas. Tudo zoado. Então, se sua posição está em metros, sua velocidade tem que estar em metro por segundo, muito provavelmente. Seu tempo tem que estar em segundos. Sempre buscar trabalhar com essa equação aqui no sistema internacional. Então, as posições em metro, velocidade em metro por segundo e tempo em segundo. Tranquilo? Show de bola! Ah, Gabriel, mas eu não entendi muito bem o que essa fórmula me dá. Vamos imaginar, por exemplo, essa equação aqui, olha. S é igual a 20 menos 2t. Vamos lá. S é onde eu vou estar. 20 é o quê? É o meu S0, que é a minha posição inicial. 2, menos 2 no caso, né? É o termo que acompanha o t, ou seja, é minha velocidade. Minha velocidade de menos 2 metros por segundo. Gabriel, mas existe velocidade negativa? Sim, significa que você está indo para trás, tranquilo? Então, aqui seria o meu S0 e aqui seria o meu V. Se eu der qualquer valor de tempo aqui, tempo 1 segundo, tempo 2 segundos, tempo 1000 segundos, eu acho um valor de S. Conseguiram entender? Então, essa equação me dá a posição em função do tempo. E ela é muito utilizada nos exercícios, tranquilo? Outra coisa que a gente vê bastante no MRU são os gráficos do MRU. O primeiro gráfico é o gráfico de posição em função do tempo. Ou seja, S é meu eixo Y, T é meu eixo X. Ou seja, ele representa essa fórmula aqui, ó, como se o S fosse o Y e o T fosse o X. E essa fórmula aqui é uma função do primeiro grau, porque não é T ao quadrado, é T na primeira. Então é como se fosse X na primeira. Ou seja, aqui eu tenho uma reta. Se isso aqui é uma função do primeiro grau, o meu gráfico da função horária do MRU é uma linha reta. Onde, quando eu tenho a velocidade positiva, ele é inclinado para cima. E a gente chama esse movimento de progressivo. Está escrito aqui, olha, velocidade maior que zero, o movimento é progressivo, ele é para frente, beleza? Quando a minha velocidade é menor que zero, dá uma olhada, ó, meu gráfico cai, tá vendo? Velocidade menor que zero, meu movimento é retrógrado, tranquilo? Outros pontos importantes aqui são o A e o B, que nos meus gráficos representam as minhas posições iniciais. Porque dá uma olhada, ó, quando o meu tempo é zero, repare que essa linha aqui é o tempo, né? Quando o meu tempo é zero, eu tenho que nesse gráfico eu estou em B. Ou, se for o gráfico de cima, eu estou em A, beleza? Ou seja, essas são minhas posições no tempo zero. Por isso que eu chamo de S0. É minha posição no tempo zero. Minha posição inicial. Show? Outro ponto importantíssimo aqui é o meu ponto C, que é o ponto de encontro. Quando eu tenho duas equações horárias, se eu tivesse aqui S é igual a 30 mais 2t, eu desenharia as duas retas, beleza? E onde elas se cruzassem seria o tempo que eu demorei, correto?
para encontrar, um corpo encontrar o outro, certo? E onde esse corpo se encontrou com o outro. Então, quando duas retas de MRU, ou uma de MRU e outra de MRUV se cruzam, é um ponto de encontro. Nesse ponto C, eu encontro o tempo onde um corpo encontrou o outro e a posição onde um corpo encontrou o outro. Tranquilo? Show de bola esse gráfico. Também poderia igualar as equações para achar a posição e o tempo onde eles se encontram. Vamos lá para explicar o outro gráfico. O outro gráfico é um gráfico de velocidade por tempo. E esse gráfico aqui é muito fácil, gente. A velocidade em relação ao tempo no MRU é constante, ou seja, não acelera. Ou seja, dá uma olhada, mantém constante toda a vida, não muda. O que é importantíssimo desse gráfico aqui? Tanto se for constante quanto se não for constante. Quando você tem um gráfico de velocidade pelo tempo, a área da figura é equivalente ao meu deslocamento. Então, se eu tivesse um gráfico assim, olha, a área do triângulo, aqui tem que ser velocidade, aqui tem que ser tempo. A área desse triângulo seria o quanto que eu desloquei mudando minha velocidade desse jeito. E a velocidade nesse gráfico, como eu disse, é constante. Galera, esse resumo foi um resumo muito top de MRU, onde você tem todas as armas aqui para resolver qualquer questão desse assunto. Se você gostou, se inscreve no canal porque eu vou trazer muito conteúdo assim que vai te ajudar a passar de ano e a passar no vestibular e concurso público. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!